Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Depois do louvor desta manhã, acho que não precisaria de ter mensagem, né? Mas eu tenho algumas coisas que são muito importantes para dizer. De 2 anos para cá, mesmo com a pandemia, mesmo com o fica em casa, nem tudo ficou parado. Nesse período, a Igreja do Bosque assumiu 3 grandes desafios. Desafios muito importantes que irão impactar a nossa igreja por muitos anos. E diante desses desafios, o Senhor me mostrou uma passagem que está lá em Salmos, capítulo 127, versículos 1 e 2, que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. E o primeiro desafio foi tomado pela igreja, foi o de tornar-se uma igreja simples. Uma igreja simples, ela não é estruturada de forma complexa, com muitos ministérios, e que nem sempre esses ministérios estão coordenados, concatenados entre si. Por exemplo, na nossa igreja nós temos o Ministério de Louvor, nós temos ali o pessoal da recepção, nós temos a escola dominical, o Ricari, o culto das crianças, o maternal, o culto de I6, flores, assistência social. Mas o que a gente vê é que nem sempre esses ministérios estão caminhando na mesma direção. A imagem que eu tenho, vendo uma igreja complexa, é de que várias pessoas no mesmo barco, mas cada uma remando para um lado diferente. Foi projetada a imagem aí? Cada um remando para um lado diferente. De maneira que, por mais que as pessoas se esforcem, a igreja não sai do lugar. E ao invés de ter uma agenda repleta de atividades, lotada, que não existe espaço para mais atividades, a igreja simples, ela se concentra naquelas atividades que contribuem efetivamente para o crescimento dos seus membros. E a imagem que eu vejo dessa igreja simples é justamente esse mesmo barco, mas com as pessoas remando todas no mesmo sentido. É outra imagem, né, Paulo? Saiu aí? É isso. Nós precisamos coordenar aqui né? Mas então, a igreja simples é essa figura. Todas as pessoas remando nos mesmos sentidos, coordenados de forma que seja a frequência, o ritmo, tudo certinho. E para que a Igreja do Bosque se torne uma igreja simples, está sendo elaborado um desenho, um processo simples e claro, de maneira que possa levar a pessoa desde a sua conversão
até a maturidade cristã de uma forma objetiva. E esse processo tem como um dos seus pilares o discipulado, conforme foi ordenado por Jesus, lá em Mateus 28:18, quando ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tem um segundo desafio, e esse segundo desafio que a igreja assumiu neste ano foi o de implantar uma igreja Holiness lá em Jundiaí. Apesar de não estarem sobrando pastores na nossa igreja, pelo contrário, está faltando pastor, a igreja tomou uma decisão corajosa de enviar o pastor Marcelo e a Rebeca para Jundiaí para implantar esta igreja lá naquela cidade. E esta decisão, ela se concretizou em menos de 3 meses. Do momento em que foi decidido até o momento em que foi implantado, não se passaram nem 3 meses. E no dia 6 de novembro, 6 desse mês, foi realizado o primeiro culto da Igreja Holiness de Jundiaí. Paulo, faz favor. E justamente foi realizada essa igreja foi plantada agora, neste momento, na casa da família Kubotsu. Futuramente teremos um outro lugar melhor, mas no momento está sendo realizado o culto na casa da família Kubotsu. Agora, a igreja do Bosque, não contente com esses 2 desafios pela frente, ela vai enfrentar um terceiro desafio, e esse terceiro a igreja assumiu no dia 7 de novembro, alguns dias atrás, na Assembleia Geral. E a Assembleia aprovou a construção de uma edificação ao lado aqui da igreja, que pode ser projetada a imagem aí. É uma construção que vai servir para ampliar a capacidade, de recepção da igreja. É um lugar onde poderão funcionar as classes de escola dominical. Então tem um térreo, onde tem uma garagem. Tem um térreo, onde haverá salas multiuso, amplas. E no primeiro andar, então, deverá funcionar as classes de escola dominical. São cerca de 1.500 metros quadrados de construção, e nós temos a plena consciência de que nós não temos os recursos necessários para completar a obra. No entanto, nós temos de dar esse primeiro passo, porque nunca será realizado se não dermos o primeiro passo. São 3 desafios muito importantes que demonstram que a igreja é um corpo vivo, é um corpo em movimento, só que é uma igreja que se movimenta não olhando pelo retrovisor, mas é uma igreja que se movimenta para a frente, para o futuro, pensando nas novas gerações que virão. Quando eu trabalhava lá no Nordeste, para quem não sabe, a nossa família morou lá em Recife durante 7 anos. Nós temos uma representante aqui lá de Pernambuco, mas nós moramos lá durante 7 anos. E nessas andanças lá naquela região, eu tinha um gerente de vendas que ficava no Ceará, lá em Fortaleza. Eu não posso lembrar do Ceará, porque eu lembro que o Corinthians perdeu para o Ceará essa semana. Mas, infelizmente, o meu amigo Bezerra, ele morava lá em Fortaleza. E ele era assim, esse cabra arretado, como diz lá no Nordeste, o cabra que
que vai em frente, vai passando por cima de tudo. E ele dizia assim: meu nome é trabalho, porque se eu não trabalhar, a coisa não sai. Se eu não trabalhar, a coisa empaca. Depois de velho, a gente não pega o sotaque mais, né? Mas algumas pessoas, como o meu amigo Bezerra, algumas pessoas acreditam que as coisas não se realizam a não ser pelo esforço próprio, pelo trabalho próprio, pela realização própria. Outras pessoas acreditam que tudo depende de Deus. As coisas dependem totalmente de Deus. Eu diria, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Existe um equilíbrio nessas coisas. Na Bíblia nós podemos ver inúmeros exemplos da parceria entre o Criador e a sua criatura. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, nós temos o primeiro exemplo dessa parceria. Lá nesse texto está escrito: criou Deus, pois, o homem e a mulher, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. Vocês veem que Deus, como nós cantamos agora há pouco, criou o céu, as estrelas, e a terra e tudo que ela contém. Porém, Deus deu ao homem e à mulher a tarefa de povoar essa terra. Na nossa família nós estamos levando à risca essa ordenança de Deus, né? Então todo ano tem que sair criança nova. Mas não precisamos povoar sozinho, né? Tem muita gente que pode colaborar. Embora matematicamente a parte de Deus possa ser 99,9%, Deus confiou ao homem o 0,01%, que é dominar sobre a terra, que é dar nome a todos os animais, que é multiplicar-se. 0,01% parece pouco, mas não é pouco diante da criação toda do universo. Ainda que a maior parte seja de Deus, existe uma proporcionalidade entre as competências do homem e as competências de Deus. A Bíblia nos revela uma visão equilibrada da vida, mostrando que para atingir um objetivo depende daquilo que nós fazemos e depende daquilo que Deus faz. Assim, se Deus não agir, se Deus não puser a sua mão, se Deus não abençoar, tudo o que fizermos não será suficiente para que a obra seja realizada. E aí, conforme estava escrito lá em Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Isto não quer dizer que podemos ficar de braços cruzados, que Deus vai realizar 100% da obra. Deus pode abençoar a terra, Deus pode fazer o sol brilhar, Deus pode regar, fazer a chuva cair, mas se nós não plantarmos a semente, nada iremos colher. E por outro lado, nós podemos plantar a semente, regar, cercá-la de todos os cuidados, adubar a terra, mas se o Senhor não abençoar,
a semente não vai produzir frutos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, Paulo escreveu: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E a Bíblia demonstra que a história do povo de Deus foi toda escrita a 4 mãos. As mãos do homem e as mãos de Deus. Foi assim com Moisés. Moisés teve aquele chamado de Deus, apresentou-se diante de Faraó, tirou o povo lá do Egito, liderou o povo durante 40 anos no deserto. Ele fazendo a parte dele e Deus fazendo a parte dele. Foi assim com Josué, que num passo de fé, colocou o pé na água e Deus fez a sua parte e fez as águas do rio pararem. Foi assim com Davi, que lutou contra Golias não pela sua força, não pela armadura, mas em nome do Senhor dos Exércitos, e derrotou o gigante Golias. E foi assim com Paulo, que gastou os melhores anos da sua vida proclamando o evangelho no meio dos gentios, implantando igrejas. Deus nos dá o privilégio de participarmos da sua obra, da expansão do seu reino aqui na terra. Nós queremos construir a edificação aqui do lado, mas nós não temos os recursos. Porém, a gente vê Davi, desde que ele foi coroado rei de Israel, ele queria construir o templo de Jerusalém. E Davi, ele tinha todos os recursos do mundo. Das guerras que ele travou, ele trouxe despojos, ele trouxe ouro, trouxe prata, trouxe bronze. Ele tinha acesso ao cedro do Líbano. Ele tinha arquitetos, tinha construtores, tinha artesãos, tinha artistas. E mesmo tendo tudo, Deus não permitiu que ele fizesse aquela obra de construção do templo. Deus deu essa tarefa para o seu filho Salomão, que além de todos esses recursos, Deus deu a Salomão sabedoria. E ainda mais, Deus deu a Salomão 40 anos de paz, para que Salomão focasse na construção do templo. E o que é que Deus colocou em suas mãos? O que é que Deus confiou a você? Talvez um filho, talvez muitos filhos, glória a Deus. Talvez Deus tenha lhe confiado um trabalho, um projeto, um bem. E nós precisamos de sabedoria para saber o que fazer com aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Mas acontece o seguinte, muitas vezes nós nos sentimos totalmente incapazes. Nós nos sentimos que não temos a capacidade para realizar as tarefas que Deus colocou em nossas mãos. Muitas vezes a gente acha que não tem a formação acadêmica, que nós não temos os recursos, que nós não temos a inspiração, a força física para realizar. Nós não temos sabedoria para fazer as coisas. Mas lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, está escrito: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Se você não tem sabedoria, irmão, peça a Deus, que Ele lhe dará, que Ele lhe concederá. Porque por mais que nós saibamos sobre todas as coisas, por mais que nós dominemos um determinado assunto, nós nunca vamos saber tudo.
a nossa sabedoria nunca vai ser suficiente para realizar as tarefas que Deus coloca em nossas mãos. Basta nós vermos os nossos filhos. Criamos todos eles igualzinho, da mesma forma. Damos a mesma educação, o mesmo amor, colocamos na mesma escola. E, no entanto, podem resultar duas personalidades totalmente distintas. Um deles pode nos trazer grandes alegrias e o outro pode nos trazer grandes tristezas. Uma receita de bolo, se você der uma receita de bolo para meu tio, vai sair um bolo maravilhoso. Se você der essa mesma receita para mim, pode sair qualquer coisa, menos bolo. A vida é muito complexa para ser enquadrada dentro das nossas receitas, dos nossos métodos, dentro da nossa cartilha. Quando nós estivermos em uma situação em que, apesar de empregarmos todos os nossos esforços e a coisa não vai para frente, nós temos de lembrar que nós somos limitados. Deus nos fez limitados. E talvez nós tenhamos chegado no limite da nossa competência. E é chegada então a hora de passar o bastão para Deus, para que Ele possa começar a agir, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, está lá em Salmos, capítulo 46, versículo 1. Quando, apesar dos seus esforços, a coisa empacar, talvez não seja porque você não está trabalhando direito. Talvez seja porque você esteja querendo fazer a parte de Deus. Numa corrida de revezamento, quando é a nossa vez de correr, nós temos que dar o sangue, temos que dar tudo para levar o nosso time para a vitória. Mas no momento em que você entrega o seu bastão para o seu companheiro, a corrida não depende mais de você. Não adianta continuar correndo, porque agora a corrida saiu das suas mãos. E da mesma forma, quando você entrega para Deus o seu bastão, depois que você fez tudo possível, só resta uma coisa a mais a fazer: é descansar. Descansar e confiar em Deus. Porque se nós continuarmos a correr, provavelmente nós somente iremos atrapalhar o agir de Deus. Um exemplo bastante clássico dessa ajuda do ser humano para Deus é a história de Abraão e Sara. Quando eles já eram de idade, já tinham cerca de 90 anos, eles receberam a promessa de Deus de que iriam ter um filho. Aí Sara, deu uma risadinha de lado. Como assim? Será que Deus não sabe que eu sou estéril? Será que Deus não está vendo que eu tenho quase 90 anos? Que o meu marido também já está aí, pé na cova, 90 anos. Aí Sara teve uma brilhante ideia. Eu vou dar uma ajudinha para Deus. E o que ela fez? Ela fez com que Abraão tivesse relações com a serva Agar, uma serva egípcia. Qual foi a conclusão da história? Depois de alguns meses, nasceu Ismael, filho de Agar. Só que um tempo depois nasceu quem? Isaque,
filho de Abraão e Sara. Isaque, o filho da promessa de Deus. E Ismael deu origem ao povo árabe. E Isaque deu continuidade ao povo judeu. E acontece o seguinte: desde aquela época então, há 4.000 anos, esses dois povos estão em guerra. Somente por causa de uma ajudinha que Sara deu para Deus. No versículo 2 de Salmo 127 fala: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados Deus o dá enquanto dormem. Deus nos supre enquanto dormimos. O salmista já tinha tido essa revelação de Deus, que enquanto dormimos, Deus continua a trabalhar em nosso corpo, Deus continua a trabalhar em nossa mente. Por isso que depois de uma noite de sono, a gente está com o corpo restaurado, rejuvenescido. Aquela dorzinha passou, aquele cansaço foi embora. Mas além do nosso corpo, Deus trabalha na nossa mente. Isso aí foi comprovado por meio de estudos científicos que demonstram que, enquanto dormimos, o nosso cérebro processa e organiza todas as ideias, os pensamentos, as informações que nós recebemos durante o dia, tudo isso é organizado durante o nosso sono. E além disso, durante o nosso sono, é criada uma conexão entre as memórias passadas, as experiências passadas, os conhecimentos passados com os problemas recentes. De maneira que, durante o sono, nós conseguimos encontrar soluções, porque o nosso cérebro vai buscar lá no passado as informações, os conhecimentos aprendidos para aplicar nos problemas recentes. Por isso, existe aquele ditado, né? Não faça amanhã o que você pode fazer hoje. Mas, muitas vezes, é melhor deixar para amanhã aquilo que você poderia fazer hoje. Porque no dia seguinte, depois de uma noite de sono, tudo fica mais claro. Nossa mente funciona melhor, parece que tudo ficou claro. As soluções aparecem como num passe de mágica. Descansar e confiar no Senhor é o segredo para que os empreendimentos sejam bem-sucedidos. Durante o dia, plantamos a semente, adubamos a terra, regamos a semente, e enquanto dormimos, Deus continua a trabalhar e faz brotar a semente, faz com que aquela semente se transforme num corpo vivo, faz com que aquela semente se desenvolva e transforme-se numa planta. E de manhã cedo, quando nós acordamos, nós vemos o milagre de Deus e vemos aquela plantinha surgir da terra. Uma coisa tão simples, mas que para o homem é impossível realizar. Diante desses 3 desafios que nós temos pela frente, tornar-se uma igreja simples, implantar a igreja lá em Jundiaí, construir a edificação, diante de qualquer desafio que possa surgir na nossa vida, é necessário que façamos tudo o que estiver ao nosso alcance, dedicando nossos melhores esforços, debaixo da orientação do Espírito Santo. E depois nós devemos descansar, confiando que o Senhor completará a obra.
Então, diante de tudo que está acontecendo, vem a pergunta para nós: qual é a minha parte nisso tudo? Onde é que eu entro nisso? Qual é o meu papel? Qual é o nosso papel diante desses 3 desafios que nós temos pela frente? Primeiro lugar, nós não podemos ficar indiferentes. Não podemos viver como se não fôssemos fazer parte da igreja simples. Não podemos viver pensando que a igreja de Jundiaí é um problema da família Kubotsu. Não podemos ficar pensando que a construção é um problema da comissão. Nós fazemos parte de tudo isso. Em segundo lugar, não basta a gente ficar na torcida. Não podemos ficar somente nas arquibancadas assistindo o jogo, enquanto alguns poucos se matam lá em campo tentando levar o time para a vitória. Nós somos parte de tudo isso. Você é uma pessoa escolhida por Deus para realizar a sua obra. Você pode ser corintiano, você pode ser são paulino, você pode ser palmeirense. Parabéns para o Palmeiras aí que ganhou o tri. E vai ser vice no Mundial, infelizmente, né? Mas, de qualquer forma, você pode ser qualquer coisa, mas antes de tudo, você é uma pessoa escolhida de Deus. Você é um holiness. Você é um guerreiro holiness. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, povo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são povo escolhido de Deus. Não sou eu quem digo, é o Senhor quem diz. Em terceiro lugar, nós temos de pôr a mão na massa. Temos de pôr a mão no breu. O breu, geralmente, ele está lá, fase líquida, meio fumegante ainda, mas nós temos que pôr a mão no breu. Nós temos que pôr o pé na água para poder ver o agir de Deus. Vamos arregaçar as nossas mangas, vamos calçar as nossas chuteiras e vamos entrar no jogo. Diga no seu coração, diga para Deus: eu quero fazer parte desse processo, eu quero fazer parte desse crescimento, eu quero fazer parte dessa mudança, eu quero aceitar esse desafio no meu coração. Eu quero ser parceiro de Deus na realização de sua obra. E enfrentando tudo isso, no futuro, nós vamos poder dizer aquelas palavras que estão escritas lá em Salmos 126, versículo 3, que fala: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Querido Pai, nós te louvamos esta manhã, porque o Senhor já realizou grandes coisas no nosso meio. E sabemos, Senhor, que o Senhor realizará muitas outras, mas precisamos, Senhor Deus, também dar esse nosso passo para que possamos ver o agir do Senhor. Por isso pedimos ao Pai que possamos nos engajar nessa luta, que possamos, Senhor Deus, contribuir com o melhor dos nossos esforços, para que a Tua obra seja realizada. E se porventura, Senhor Deus, nós falharmos, nós pedimos ao Pai que o Senhor
com o teu poder, com a tua autoridade, com a tua autonomia, com a tua misericórdia, venha completar a tua obra. Nós oramos e nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Passar a palavra ao pastor Shinobu, que tem uma coisa muito importante para falar para nós.